Bom dia, irmãs. Mais um domingo, graças a Deus, aqui juntos para estudar a palavra do Senhor. E nós estamos hoje na 16ª lição, chegando ao final da revista do estudo de Tiago, finalizando então este livro. Teremos mais uma aula. 17ª aula será a última aula então no livro de Tiago. Hoje vamos estudar juramento e oração. E para nós iniciarmos a nossa aula, então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é instrução para nós. Obrigado porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos e que, o mais importante, Senhor, que ela fique gravada em nossos corações e na nossa mente, Senhor, para fazermos a Sua vontade, para obedecermos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podem abrir lá as suas Bíblias em Tiago 5 e hoje nós vamos estudar do versículo 12 até o versículo 18. Bom, já caminhando para o fim da carta de Tiago, né, ele trata de dois assuntos: o juramento e a oração eficaz. Por que será que Tiago sentiu necessidade de abordar estes dois assuntos em sua carta? Bom, se olharmos para trás um pouco, vamos ver que esses assuntos têm tudo a ver, né, com o uso da língua, com a maledicência e ter sabedoria. Você costuma jurar? Já jurou alguma vez na sua vida? Alguma vez já disse: juro que estou dizendo a verdade. Juro por Deus que não foi minha culpa. Juro por minha mãe. Juro que vou mudar. Juro que nunca mais vou fazer isso. Você acha certo jurar? Vamos ver o que Tiago diz em sua palavra, em sua carta. Quando você jura, quer dizer o que com isso? Que você está certo ou que é confiável? Diante do júri, as testemunhas costumam colocar a mão sobre a Bíblia e juram dizer a verdade, colocando a palavra de Deus como fiança de sua palavra. Vocês já viram isso, né? Tiago começa essa parte, então, dizendo: meus irmãos. Vamos ler? Tiago 5, de 12 a 18. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Então, olha só. Tiago, então, começa dizendo: meus irmãos, podendo perceber que ele estava se referindo e se dirigindo aos membros da igreja. Podemos nos sentir incluídos, não é mesmo? Você se sente incluído quando alguém fala assim:
minha irmã, né? Tá dizendo o quê? Que você pertence a essa igreja, que você pertence à família cristã, né? A família de Deus, a família que prega o evangelho, a família cristã. Tiago deixa bem claro que os crentes não devem fazer juramento e o mais comum era que jurassem pela terra e pelo céu. E Tiago foi bem enfático, que ele disse: não jureis. Jesus havia falado sobre isso também. Em Mateus 5, 34 e 35, ele diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu ou pela terra, né? Por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Por que então não devemos jurar? Primeiro, porque o juramento tende a invocar o nome de algo ou alguém superior a si mesmo para dar crédito a quem se fala. Por exemplo, juro por Deus, juro por minha mãe, não é? Segundo, porque a sua palavra deve ser confiável. Não é preciso ninguém ou nada para garanti-la. Nós precisamos ser absolutamente fiel e digno de toda a confiança em todas as nossas palavras. Estamos confiantes de que a nossa palavra é sim, sim e não, não, quer dizer, sem dúvidas, seguro que não somos influenciados por vãs situações, né, para não sermos julgados. A Deus pertence o juízo e é Ele que vai julgar as nossas palavras. Devemos nos examinar constantemente para ver se estamos obedecendo a Deus e os seus mandamentos. Enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, que vivamos uma vida de íntima confiança e integridade, então não haverá razões para que eu ou você façamos juramento, porque somos verdadeiros, verdadeiras, fiéis e a minha vida, a sua vida está dirigida pela palavra de Deus. E logo que Tiago trata sobre a questão do juramento, ele também, né, como que dizendo, seja firme em seus propósitos e seus pensamentos e no que acredita. Então ele diz, ele fala sobre a oração, né? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, não é? Tiago via tudo o que estava acontecendo com os cristãos em meio à perseguição e sofrimento. E ele trata de cada problemática, sempre exortando com amor, né? E aqui Tiago se refere às aflições, perseguições pelas quais os crentes estavam passando e que nós também passamos e que provam a nossa fé. Ele também trata da importância da oração e como a oração é um ato de fé. Podemos observar 3 circunstâncias aqui que Tiago deixa que devemos orar. Primeiro, orar por aqueles que estão sofrendo provações por causa da fé no Senhor Jesus. Está alguém aflito, sofrendo ou em perseguição? Ore. Quantos missionários, pastores estão em terras distantes, que moram em países onde a palavra do Senhor tem sido perseguida, né? E muitos cristãos têm sido perseguidos e até presos. Nós devemos orar por esses nossos queridos irmãos missionários, pastores, missionárias, esposas de pastores, filhos,
que estão em terras distantes e que sofrem esse tipo de perseguição. Nós precisamos orar por eles. A palavra do Senhor está colocada aqui para nós, né? Segundo, orar louvando ao Senhor por tão grande demonstração de amor e salvação. O louvor precisa estar continuamente nos nossos lábios, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Se você está contente, louve. Louve. Se você está aflito, louve, ore, louve também, não é? O louvor precisa estar continuamente nos nossos lábios, não é? Independente das circunstâncias. Mas se nós estamos felizes, se nós estamos contentes, nós devemos louvar, adorar a Deus. E terceira circunstância, orar sempre em nome do Senhor, crendo que a oração da fé pode curar. E se houver pecados ocultos, confesse-nos e serão perdoados. Nós cremos que Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode curar quem Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai curar e Ele vai continuar sendo Deus. Não é isso que nós cantamos? Se Ele der ou se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus de todas as circunstâncias, não é? Por isso nós devemos orar, interceder, pedir, né? Buscar o Senhor. Tiago também faz algumas recomendações. Ele fala que os presbíteros da igreja devem ser chamados para orar, que os doentes sejam ungidos com óleo. Nós não temos essa prática na nossa igreja, mas quando nós oramos, intercedemos, né? Nós estamos ungindo o nosso irmão, estamos colocando ele sob a graça de Deus, não é? Que a oração seja feita em nome do Senhor Jesus e com fé, crendo que Ele é poderoso, não é? Para realizar o seu querer na nossa vida, na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã. Por isso, nós temos também o projeto Ana, que mães que oram por seus filhos, porque nós cremos que se enquanto estivermos colocando os nossos filhos debaixo das asas do Senhor, Deus fará maravilhas na vida deles, salvando-os em primeiro lugar, para que tenham uma vida abundante no Senhor e que façam diferença nessa geração em que estão vivendo. Por isso, nós, mães, precisamos colocar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos e orar sim, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, pelas crianças da nossa igreja, pelos adolescentes, pelos jovens, para que sejam guardados, para que sejam separados, para que se santifiquem e busquem ao Senhor, que tenham prazer e alegria de estar na casa do Senhor, de louvar ao Senhor com uma adoração genuína. Então, Deus, né? Tiago fala aqui que nós precisamos orar. Também para comprovar os seus argumentos, né, quanto à eficácia do poder da oração, Tiago cita o profeta Elias como exemplo do homem justo, cujas orações, né, tiveram grandes efeitos na nação de Israel nos dias do rei Acabe. Está lá registrado em 1 Reis 17. Para Tiago, Elias era um homem semelhante a nós. Sim, ele era tão humano quanto nós somos, né? Sujeitos aos mesmos sentimentos, ou seja, às mesmas paixões. O que levou Tiago a usá-lo, né, como exemplo na oração? Bom, algumas qualidades se destacam na vida desse profeta. Ele diz que, então, Elias era um homem ousado e determinado. Era um homem fervoroso na oração
e era um homem temente e obediente a Deus. Elias nos ensina que a oração se tornara um exercício diário para manter uma vida de transparência diante de Deus. Então nós devemos ter intimidade com Deus, ter uma experiência pessoal com Deus. Só assim nós vamos poder experimentar o tratamento de Deus conosco. Nós vamos ver Deus agindo, porque quando estamos longe de Deus, não conseguimos ver o que Deus faz por nós. E é pela obra do Espírito Santo que Ele nos convence, que Ele nos mostra e que Ele nos trata segundo a sua palavra. Nós precisamos buscar a Deus em oração, buscar a Deus na sua palavra, sabendo que Ele é misericordioso para conosco e Ele nos trata no nosso mais íntimo ser, na nossa mais íntima necessidade. Ele cuida de nós. Por tudo isso, podemos afirmar que Elias, então, era um homem comum nas mãos de um Deus fora do comum. A oração só terá eficácia se feita segundo a vontade, de Deus. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, como também devemos orar dentro da sua plena vontade. Foi assim que Elias viveu e é assim que nós devemos viver. Estarmos sujeitos a Deus, e quando oramos e nos colocamos na dependência de Deus, nós compreendemos a sua vontade para nós. Seja ela qual for, às vezes não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E quando eu estou sob a vontade de Deus, eu compreendo, eu entendo. Às vezes eu posso nem entender, mas eu aceito a vontade de Deus na minha vida. E sou consolada, e sou tratada por Deus. Então, minhas irmãs, que nós nunca esqueçamos que estamos apenas de passagem por aqui e que a volta de Cristo se dará a qualquer momento. Quanto mais nos esquecemos de sua volta, mais nos agarramos às coisas do mundo e nos afastamos dos valores e padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Devemos nos examinar constantemente para ver se estamos obedecendo a Deus, aos seus mandamentos. Enquanto o Senhor não vem nos buscar e buscar a sua igreja, que vivamos uma vida digna de inteira confiança e integridade. Que lembremos sempre da importância de uma vida diária de oração e que demonstremos amor por aqueles que estão fracos na fé ou caídos. Eu quero lançar um desafio para vocês, irmãs, esta semana. Ore todos os dias. Ore por você mesma, para que Deus fale com você, para que Ele supra a sua necessidade mais íntima, a sua necessidade mais individual, a sua necessidade, que Deus trate de você. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus relacionamentos, pelo seu casamento, pelos seus familiares. Ore por saúde, ore para que Deus cubra com a sua graça e com a sua misericórdia, para que este vírus não atinja os seus queridos, mas se atingir, coloque-os nas mãos de Deus, entregue-os para Deus. É um desafio essa semana para você. Entregue a sua vida, os seus problemas, entregue os seus filhos, o seu marido, entregue a sua família, os seus netos, os seus sobrinhos. Entregue para Jesus, entregue para Deus. Coloque-os nas mãos de Deus e confie de que Deus tem o melhor. Vamos orar para terminarmos este momento? Senhor nosso Deus,
nesta manhã, nós entregamos as nossas vidas e todas as áreas das nossas vidas nas tuas mãos. Seja o nosso físico, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual, Senhor. Ó Deus, trata conosco, Senhor. Sabemos que o Senhor faz isso quando procuramos em Sua palavra. Que possamos ter um coração disposto a Te buscar, a buscar a Tua presença, a termos uma intimidade contigo, Senhor. Obrigado porque nós cremos na atuação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, na nossa casa, com os nossos amigos, ó Deus, com os nossos irmãos. Obrigado pela palavra de Tiago e que a nossa palavra seja confiável, verdadeira, porque nós somos seguidores do Senhor. E ouve, Senhor, a nossa oração e a nossa súplica. Ouve, Senhor, aquilo que colocamos diante do Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que Tu és misericordioso e bondoso. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as irmãs e boa semana e até o próximo domingo. Tchau!